Pronto, já estamos gravando. Aí agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Janela do Word. Aqui. Então vamos lá, ó. Bom, para a aula de hoje, então é isso. A gente vai resolver um exercício, né? Um exercício que ficou com bastante dúvida, né, na prova. E aí eu trouxe aqui para vocês uma resolução e eu vou explicar a resolução para vocês entenderem que quando a gente tem letras, é a mesma coisa, é o mesmo processo que a gente faz. A única diferença é que a gente continua trabalhando com letras, né? Então aí a gente vai ter que trabalhar bastante a nossa forma de raciocinar, porque às vezes a gente pensa muito melhor com número do que com letra, mas a letra ela não deixa de ser um número. E assim, existe até um aconselhamento matemático de que a gente deveria ir com as nossas variáveis até o final e só no final substituir elas por um número, tá? Para evitar qualquer tipo de erro por arredondamento, entendeu? E, enfim, evitar esse tipo de situação. E agora, para o caso do momento de inércia, vocês já devem ter percebido que existe muito arredondamento, né? Então, ao longo do caminho para se resolver um momento de inércia, a gente arredonda N vezes, né? Às vezes, os nossos valores. Então, o valor que eu chego no final nem sempre é o valor exato, é um valor aproximado. Né? Então, se a gente fosse com letras até o final e depois no final a gente substituir por números, é a melhor situação. E a questão era justamente isso. Né? A gente tinha um triângulo aqui de ponta cabeça, né? E aí com a base para cima, e aqui, ó, essa parte dele é chamada de B e a altura do triângulo de H. Né? E aí eu pedi para vocês calcularem uma equação, uma fórmula genérica, né, para esse tipo de triângulo. Vai ser para qualquer tipo de triângulo? Não, vai ser para esse tipo de triângulo. Um triângulo que tiver nessa posição aqui, de ponta cabeça, bonitinho, certo? E eu pedi para vocês calcularem no centroide da figura, certo? Então quer dizer que eu tenho um eixo aqui, ó, que vai ser bem no centroide, que vai ser nesse eixo, com relação a esse eixo que eu vou ter que calcular, certo? O meu momento de inércia, tá bom? E aí, pessoal, o que acontece? Como a gente tem uma figura que ela é uma figura regular, existem valores que são tabelados, né? Então, eu sempre ressaltei isso para vocês. Então, vocês podem consultar a tabela, não precisa fazer por integral. Né? Então, a ideia aqui não era fazer por integral. A ideia era consultar a tabela, fazer uma pesquisa e, enfim, coletar as informações que fossem necessárias para vocês resolverem a questão. Mas, para começar, né, eu quero mostrar aqui para vocês como calcular o centroide dessa figura, por exemplo, certo? Então, vou tentar abaixar aqui, ó, diminuir a figura, para a gente conseguir enxergar as duas imagens na nossa tela. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, cálculo do centroide, certo? Então, ó, cálculo do centroide. Aí, o que vai acontecer? Eu passei para vocês, né, nesse formato aqui de tabela, que fica mais fácil de pensar, tá? Então, aí, o que eu pedi para vocês fazerem na questão? Dividir esse triângulo em dois triângulos retângulos. Né? Então, se a gente colocar aqui, ó, uma linha, deixa eu colocar aqui para vocês, a gente reparar como que é para dividir. Então, poderia ser dividido aqui, teria que ser dividido aqui, né, para trabalhar com triângulos retângulos. Porque trabalhando com triângulo retângulo, eu tenho o quê? Eu tenho valores conhecidos, né, valores tabelados para o triângulo retângulo. E aí, dividindo, então, em duas figuras, eu teria aqui a figura da esquerda sendo a figura um e a figura aqui da direita sendo a figura 2, certo? O que acontece? Opa! O que acontece, então? Tendo figura um e figura 2, para eu calcular o centroide, eu vou precisar pegar o x-barra de cada figura, a área de cada figura, multiplicar o x-barra vezes a área de cada figura, fazer a somatória aqui da área, fazer a somatória do x-barra vezes a área, e pegar e dividir essa parcela aqui, que a gente chama de momento estático também, dividido pela área, certo?
Então, vamos fazer isso observando a nossa figurinha aqui. Qual que é a minha indicação sempre que a gente vai calcular o centroide? Para calcular de forma que, a não ser, né, que o exercício peça de outra forma, mas calcular sempre colocando a minha figura, deixa eu colocar aqui, no primeiro quadrante. Ih, por que não tá? Olha lá. Quero que eu desenhar aqui o primeiro quadrante para vocês. Não está funcionando. Aí. Então, ó, eu vou colocar aqui minha figura no primeiro quadrante, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, meu eixo Y, aqui na vertical, e eu faço também o meu eixo X, aqui na horizontal, ó, tá? Então, eu vou levar em consideração essa origem aqui, né, o encontro entre esses dois eixos, como origem, isso para achar o centroide, né? Por que eu quero achar o centroide? Porque eu pedi para calcular o momento de inércia em relação ao centroide da figura. Então, eu preciso saber onde é o meu centroide. Aí, o que vai acontecer? Vamos pensar aqui comigo. Qual que vai ser o x barra só da figura 1? Que seria essa figurinha aqui, ó, esse primeiro triângulo aqui. Se a gente consultar a nossa tabela de centroides, a gente sabe que o CG de um triângulo, retângulo no caso, o centroide dele está a 1/3 aqui do meu ângulo de 90 graus. Então, se o meu ângulo de 90 graus está aqui, o meu centroide dessa figura ele vai estar a 1/3 desse triângulo retângulo. Isso em x, né? Ou seja, em relação à minha origem, qual é a distância dele? Então, eu vou ter que pegar essa distância aqui, ó, certo? A distância do CG aqui, dessa figura, até a minha origem. Se eu observar aqui, ó, o que vai acontecer? Qual que é a base desse primeiro triângulo aqui? É B dividido por 2, né? Aí, o que eu vou ter que dividir? Eu vou ter que dividir essa pequena base aqui desse triângulo menor em 3, certo? Então, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter essa base inteira, pensando assim, eu vou ter ela dividida em 6 partes, né? Então, 1 sobre B, mais 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 1 sobre B. Então, eu tenho 6 partes de B, né? Um sexto por cada parte. Como a distância vai ser da origem até o CG, e eu sei que do CG até aqui é 1/6 do B, então, a distância da origem até o meu centroide são 2/6 do B, certo? Então, essa distância aqui, ó, se a gente pegar, ó, vamos supor que o meu CG esteja aqui. Então, daqui até a minha origem, que seria essa distânciazinha ali, eu faço como? Ela significa que é 2/6 de B. Por quê? Porque eu sei que daqui até aqui eu tenho 1/6 de B, certo? Então, a gente enxerga dessa forma. Então, x barra é 2/6 de B. Aí, seguindo esse mesmo pensamento, o x barra da figura 2 ele vai estar espelhado, né? Então, ele vai estar aqui, ó, nesse pontinho que representa o x barra da segunda figura. Então, da minha origem, ele vai estar metade do B mais 1/6 de B, certo? Ou seja, ele vai ter 4 partes da base dividido pelas 6 partes total, certo? Então, eu estou a 4/6 de B, né? Essa distância é essa distância aqui, nessa linha vermelha, que é a distância entre o CG da minha figura 2 até a origem, né? Lembrando que é a distância em x, porque eu estou trabalhando, por enquanto, em x barra, certo? Aí depois vem o cálculo da área. Como que eu vou calcular a área de um triângulo aqui, ó, só a primeira figura? Vai ser base sobre 2, porque é metade aqui de B só, vezes a altura, né? E aí eu divido por 2,
Por quê? Porque é um triângulo. Tá? Então, é base vezes 2, base sobre 2, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Ou seja, a área do meu triângulo é base vezes a altura, dividido por 4. Né? 2 vezes 2 aqui é 4, certo? Depois disso, pessoal, a outra área do outro triângulo é idêntica, né? Só muda que ela está espelhada, mas a área em si é idêntica. Então, eu também tenho base vezes altura dividido por 4. Aí, depois eu preciso multiplicar o meu valor de x barra que eu encontrei e o valor de A, né? Que é a área. Então, aí, como que vai ficar? Se eu pegar aqui, ó, 2b vezes BH, o B se repete, então eu tenho um B ao quadrado. Aí eu copio o 2 que aparece uma vez só e copio o H que aparece uma vez só. Então aí eu tenho 2B ao quadrado vezes H. Embaixo eu multiplico o meu 6 pelo meu 4. Então eu tenho 24. Então fica 2 bases ao quadrado vezes H dividido por 24. Aqui embaixo, para a figura 2, é basicamente o mesmo processo, só que aqui eu tenho 4B, então, ao invés de ficar 2B, vai ficar 4B ao quadrado vezes H. E também 6 vezes 4, então dá o 24, certo? Agora eu preciso fazer o quê? A somatória da minha área, e eu preciso fazer também a somatória aqui dos meus momentos estáticos, que é o x barra vezes A. Como que vai ficar a somatória dessa área? Se eu tenho base vezes altura sobre 4 e base vezes altura sobre 4, eu tenho duas bases vezes altura sobre 4. Simplificando 2 com 4, eu tenho base vezes altura sobre 2, que é justamente a área do triângulo inteiro. Base vezes altura dividido por 2. Aí eu somo essas duas parcelas aqui, ó. Então, se eu tenho 2b ao quadrado h sobre 24 mais 4b ao quadrado h sobre 24, é a mesma coisa que eu falar, eu tenho duas laranjas mais 4 laranjas, porque é a mesma coisa, né? Então, eu vou ter 6 laranjas. Então, vai ter 6 base ao quadrado vezes h dividido por 24. O que eu fiz aqui? Eu simplifiquei o 6 pelo 24. Né? Então, eu dividi o 24 por 6 e joguei aqui o 4 embaixo. Tá? Simplifiquei, dividi todo mundo por 6, em cima e embaixo. Agora, a gente precisa pegar esse valor aqui e dividir por esse valor, certo? Que é o momento estático dividido pela área. Isso é o meu centroide. Quando eu coloco aqui, ó, para dividir, eu estou dividindo, então, esse valor, certo? Que não é 2 aqui, é só base ao quadrado vezes a altura dividido por 4, dividido por base vezes a altura sobre 2, certo? Então, daí como que vai ficar? Eu multiplico aqui pelo inverso, então aqui eu vou passar o meu 2 multiplicando a base ao quadrado vezes h, então vai ficar 2 bases ao quadrado vezes h, e a base vezes h vezes o 4, embaixo. Aí eu simplifico tudo, corto esse h com esse h, corto essa base com o quadrado dessa base, e simplifico esse 2 quartos que fica 1 sobre 2. E sobrou um Bzinho lá em cima. Ou seja, o CG, o x barra da minha figura total é a base sobre 2. E se eu observar aqui, ó, qual que é a minha base sobre 2? É exatamente aqui onde eu tenho um eixo de simetria. E por ter um eixo de simetria, o meu CG tem que passar por cima desse eixo de simetria. Independente de onde ele vai passar, ele tem que passar no eixo de simetria. Então, eu cheguei à conclusão que o meu x barra realmente é a base sobre 2. Então, ela está bem aqui, ó, passando por esse ponto. Aí, eu vou para o cálculo do meu y barra. Né? Então, deixa eu jogar essa figurinha aqui para baixo. Aí, a gente tem o cálculo do nosso y barra. Como que a gente vai fazer? Basicamente a mesma coisa. O que muda? Muda aqui que agora eu vou trabalhar com y barra, né? Então, se eu pegar lá e dividir a minha figurinha, ó, aqui. Então, eu vou dividir a minha figurinha. Eu tenho aqui, lembrando lá que eu tenho aqueles eixos aqui no canto, né? Continuo com eles. Qual que vai ser o meu y barra quando eu tenho um triângulo? É o mesmo esquema. Ele está a 1/3 de distância. Ele está a 1/3 de distância do meu ângulo de 90 graus. Então, o meu x bar, o meu y barra de cada figurinha está a uma altura de 2h sobre 3. Por quê? Porque 1/3 de h está aqui, então me resta
até a minha origem, 2/3 de H, certo? 2/3 de H. Então, já vamos mudar aqui. Isso. Aí, o que eu vou ter que fazer, pessoal? Calcular a área, que é a mesma coisa, a mesma situação do CG aqui de cima. E vou calcular a área tanto da figura 1 quanto da figura 2. Outra coisa importante é que o y barra das duas figuras são iguais, né? Ambos estão na mesma altura aqui, ó. Certo? Então, em relação ao eixo y, né, em relação à altura y, é a mesma. Aí, se eu tenho aqui, ó, 2h sobre 3 e base vezes altura sobre 4, é só multiplicar um pelo outro e eu vou chegar a essa fórmula aqui, ó. Por quê? 2h vezes BH, o H se repete. Então, eu tenho H ao quadrado. E aí, eu copio o 2 e o B, certo? Com isso, pessoal, eu consigo já prever como vai ficar a segunda, porque ambos os valores são iguais. Então, vai ser igualzinho. Aí, eu vou fazer a somatória disso. Então, é só eu fazer 2 vezes base vezes altura sobre 4, né? Ou somar as duas, que vai chegar no base H sobre 2, base vezes altura sobre 2, e aqui também eu só multiplicar por 2 essa parcela, que vai me dar, então, um 4 base vezes altura ao quadrado sobre 12. Né? Simplificando 4 sobre 12, vai me dar um base ao quadrado sobre 3. Aí eu pego essa parcela dividido pela minha área, e aí eu chego aqui à conclusão que, se eu multiplicar pelo inverso, eu tenho aqui, ó, 2bh ao quadrado dividido por 3bh. Então, esse h corta com um h que tem aqui, o b corta com esse b, e sobra os 2/3. Então, vai ficar 2/3 de h. E aí, se eu for olhar aqui na minha figura, qual que é a altura, então, do meu CG? 2/3 de h, certo? Então, o meu CG vai estar mais ou menos aqui nessa região. Então, ele está a 2/3 de h aqui do meu eixo que eu escolhi para fazer. Qual que era o eixo que eu tinha escolhido? Esse eixozinho aqui. Professor, Oi. corta de novo ali o H com H, por favor. O H com H? Ali, Vamos lá. dois, Aqui, porque um ó. H tá quadrado, né? Então, ó, esse H eu corto com um dos Hs que eu tenho em cima, né? Então, o H ao quadrado é como se ele tivesse assim, ó. H vezes H, né? Aí vamos apagar aqui, ó. Eu corto esse H com esse H. Aí eu corto esse B com esse B. Sobra 2H sobre 3. Entendeu? Perfeito. Então, daí ficou assim. Então, agora eu já sei que o meu CG está localizado bem no centro aqui da figura e está localizado a 2/3 de H, né? Então, que seria mais ou menos nessa região. Agora, pessoal, eu tenho que calcular o quê? Calcular o meu momento de inércia, tanto em relação ao eixo X quanto em relação ao eixo Y. Para calcular o momento de inércia, eu vou precisar desse eixo aqui, ó, que eu tinha? Não, eu esqueço que ele existe. Por quê? Porque eu usei ele só para calcular o meu CG. Agora eu já sei que o eixo que eu quero é o eixo do meu centroide, entendeu? Então aí eu vou lá para o eixo do centroide. Então eu vou criar um novo eixo, certo? Então vamos abaixar essa figura aqui. Então vamos lá. Ó. Então eu coloco aqui. E aí eu vou calcular o meu centroide, certo? Ou, aliás, o meu momento de inércia. Então vamos lá, ó. Aí o momento de inércia vai ser no centroide. E aí a gente precisa fazer algumas observações. Né? Então vamos colocar o eixozinho aqui, ó, do centroide. Vou colocar em vermelho para dar uma destacada. E aí o que vai acontecer? Então eu tenho aqui, ó, eu vou ter que calcular o momento de inércia nesse eixo vermelho aqui, certo? E aí, o que eu tenho? Eu tenho duas figuras, tá? Então é uma figurinha composta. E essa figura composta me faz com que eu tenha que usar o teorema dos eixos paralelos, certo?
Então, como que eu vou calcular o momento de inércia quando eu tenho figura composta? O momento de inércia da figura total vai ser o momento de inércia da figura 1 mais o momento de inércia da figura 2, tá? E aí, quem que é o momento de inércia da figura 1? Vai ser o momento de inércia da figura no centroide dela, mais a parcela de deslocamento. Qual que é a parcela de deslocamento? A área dessa figura vezes a distância do eixo que ela está até o eixo que eu quero calcular o meu momento de inércia. Então, vai ter que ser uma distância entre eixos de centroide, o da figurinha pequena e o da figura grande, certo? Aí eu vou desenhar aqui agora para vocês o eixo da figura pequena, onde que ele está mais ou menos, assim como a gente tinha já visto. Então, eu tenho um eixozinho ali em 1/3 do ângulo de 90 graus e a 1/3 do ângulo de 90 graus, né? E aí a gente vai conseguir enxergar a distância mais fácil, tá? Então aí, ó, eu tenho esses dois eixos paralelos, né? No caso aqui, os eixos x se coincidem, né? E os eixos y estão a uma distância, tá? E aí, o que vai acontecer? Para calcular, quando eu vou calcular, então, o meu ix1, que vai ser o meu momento de inércia em relação ao eixo x da figura 1, eu vou ter que olhar a distância entre os eixos x. Então, vai ser a distância em y, né? Então, aí eu vou ter que calcular. Primeiro de tudo, qual que é o momento de inércia de um triângulo quando ele é de 90 graus? É base vezes a altura ao cubo sobre 36. Esse valor é tabelado, tá? Então, é só utilizar o valor tabelado. Mais o valor da área. Qual que é o valor da área desse triângulo aqui? Que a gente já tinha calculado lá em cima. Base vezes a altura dividido por 4, né? Que é o triângulo retângulo aqui, ó. Um dos triângulos só a figura 1. Qual que vai ser a distância em y entre os dois centroides? O da figura 1 e o centroide da figura total. É zero, entendeu? Então, aqui, ó, não tem distância. Os eixos x entre esses dois eixos estão um sobrepondo o outro. Isso significa que a distância é zero. Ou seja, essa parcela aqui, ela vai ser nula, né? Então, quem que vai ser o meu ix1? Só a primeira parcela. Então, o meu ix1 vai ser base vezes a altura ao cubo sobre 36. Oi? É porque o 36 mesmo? É tabelado, é um valor tabelado. Lembra que o momento de inércia para um retângulo é base vezes a altura ao cubo sobre 12. O momento de inércia para um triângulo retângulo é base vezes a altura ao cubo sobre 36. Ok. Certo? Tá. Aí eu vou calcular, então, a mesma coisa para o segundo triângulo aqui. Então, o segundo triângulo, ele tem um eixo aqui, ó, localizado, o eixo de centroide dele, né? Aqui, certo? E aí, o que vai acontecer? Ele também tem basicamente o mesmo comportamento. Por quê? Porque ele tem um triângulo retângulo, qual que é o momento de inércia desse triângulo retângulo? Base vezes a altura ao cubo sobre 36, mais a área desse triângulo, que é base vezes a altura sobre 4, e a distância entre eixos x, né, que seria a minha distância em y, é zero, tá? Então, essa parcela aqui também vai ser nula. Então, no final das contas, quem que é o meu ix2? Vai ser o próprio base vezes a altura ao cubo sobre 36. Aí, como que eu faço para calcular o meu ix, que é o momento de inércia da figura total? Eu somo as parcelas de x1 e as parcelas do x2. Então, vai ser base vezes a altura ao cubo sobre 36 mais base vezes a altura ao cubo sobre 36. Eu tenho dois números iguais, então é 2 vezes base vezes a altura ao cubo sobre 36. Aí eu só simplifico 2 com 36. Então, o ix dessa figura é base vezes a altura ao cubo sobre 18, certo? Então, anotem aí esse valor aqui, ó, que esse é o momento de inércia em relação ao eixo x para o cálculo de um triângulo como esse. Quando eu conheço o meu valor de B e o meu valor de H, é só substituir o B pelo valor de B e o H pelo valor de H, e eu já vou achar direto o momento de inércia dessa figura, certo? E a atividade vai ser justamente isso.
vocês vão calcular o momento de inércia de uma figura como essa, com um valor específico. Aí vocês vão calcular pela fórmula genérica, que a gente está fazendo aqui agora, e vão calcular pela forma normal, comum, né? Pelo passo a passo, vendo a distância e tudo mais, né? Substituindo cada parte, e vocês vão reparar que vai dar o mesmo valor, certo? Aí, da mesma forma, a gente tem que calcular agora o momento de inércia para o eixo Y, em relação ao eixo Y. Então, vamos copiar mais uma vez a nossa figura. Provavelmente ela não vai. Professor, Oi. ali na hora que multiplica pela distância ao quadrado, eu não entendi. Tá. Ah, então deixa eu voltar aqui, ó. Ó, essa distância ao quadrado é a distância entre eixos, certo? Então, eu posso pegar aqui, ó, e substituir essa distância ao quadrado por y barra da minha figurinha, né, da minha figura menor, menos o y barra da minha figura grande, né? Então, quando eu tenho aqui o momento de inércia em relação ao eixo x, eu tenho que calcular as distâncias em y. Então, quem que é o y barra da minha figurinha, pequena? Vai ser aqui, ó. Não vai ser aqui nesse local? Certo. Certo? Aí, quem que é o y barra da minha figura grande? Deixa eu voltar aqui, No ó. centro. É também no centro. No centro não, né? É 1/3 da altura, né? Então, as duas são iguais. Então, não tem distância entre elas. Entendeu? Aí eu posso colocar um eixo aqui, ó, para eu reparar nisso. E ver, vamos colocar um outro eixo aqui. O que a gente calculou o centroide, né? Então, aqui, ó. Se eu tiver lá o eixo do meu centroide, só para eu ter esse valor em números. Então, aqui, ó, qual que vai ser a minha altura da figurinha 1 aqui, ó, o meu centroide dessa figura? Vai ser 2/3 de H, né? Porque eu tenho 1/3 de H aqui em cima, 2/3 de H aqui embaixo, certo? Qual que vai ser a altura do centroide da minha figurona? Né, que seria o CG, o eixo, né, dessa figurona. Também é 2/3 de H. Então, os dois são iguais. Então, um valor igual ao outro, subtraindo um do outro, vai dar zero. Né? E eu consigo enxergar essa distância zero, por quê? Porque um eixo sobrepõe o outro aqui. Tá? Ah, mas como que teria uma distância? Quando, por exemplo, eu tiver o eixo deslocado. Então, por exemplo, aqui, ó, se o meu centroide da figura fosse aqui, aí eu teria uma distância aqui, ó, entre os dois eixos x, que daí seria essa distância y aqui, tá? Aí eu teria, mas nesse caso eu não tenho, certo? Certo. Então, agora vamos para a nossa próxima etapa. Deixa eu só copiar aqui. Então, vamos lá para o nosso cálculo do IY, que é o momento de inércia em relação ao eixo Y. Então, aqui eu tenho lá a figura bonitinha. Aí eu vou ter que calcular agora em relação ao eixo Y, ou seja, o meu eixo deslocou. Ele está aqui do outro lado agora, né? O centroide da figura 2 é do outro lado. Então, aí eu vou pegar aqui, vou construir esse eixo, vai ficar mais fácil a gente enxergar. Então, o eixo aqui do centroide da figura do triângulo está aqui. E aí eu vou fazer o mesmo processo. Então, o momento de inércia em relação a y vai ser o y1 mais o y2, tá? E para calcular o y1, eu calculo o momento de inércia da figura 2 no centroide dela, mais essa parcela do deslocamento, que vai ser a área da figura pequena vezes a distância entre eixos. E agora a gente tem distância entre eixos, tá? Então, a gente vai reparar nisso já já. Então, vamos lá, ó. Então, quem que vai ser o momento de inércia desse triângulo aqui em relação ao eixo dele? Base ao cubo vezes a altura sobre 36. Então, não é mais base à altura ao cubo, é base ao cubo vezes a altura sobre 36. Ok. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área do meu triângulo, é base vezes a altura sobre 4. E aí, qual que vai ser a distância entre os eixos? Então, qual que é a distância entre os eixos y aqui, ó? Vai ser essa minha distânciazinha em x. Se o meu eixo está aqui, ó, bem na base sobre 2, certo? E aqui o meu CG está em 4 bases sobre 2,
né? Qual que é a distânciazinha que eu tenho aqui, ó? É base sobre 6. Então, é essa base aqui, dividida em 6 pequenos segmentos. Então, aí eu tenho o quê? Base sobre 6. Essa é a distância entre os dois eixos, certo? Então, ó, se aqui eu tivesse a minha base com um valor de 12, quanto que é 1/6 de 12? É 2. Então, daí eu teria uma distância 2. Aí eu substituiria aqui. Mas é base sobre 6. Aí é só simplificar essa conta enorme. Então, daí eu vou começar por aqui, ó. Base sobre 6 ao quadrado é base ao quadrado sobre 36, né? Porque eu coloco ao quadrado os dois números, o que está em cima e o que está embaixo. Aí eu multiplico aqui pela base vezes a altura sobre 4 e essa parcela eu só copiei. Aí eu vou simplificar essa parcela aqui. Então, vai ficar base ao cubo vezes h dividido por 4 vezes 36, que é 144. Aí eu tenho que somar essas duas parcelas. Como que eu vou somar? Fazer um MMC. Então, daí MMC entre 36 e 144 é o próprio 144. Aí eu faço aquele esquema de divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, e aí eu vou chegar aqui. Então, 144 vezes, dividido por 36 dá 4. 4 vezes b ao cubo vezes h é 4b ao cubo vezes h. Aí eu faço do outro lado. 144 dividido por 144 é 1. Vezes base ao cubo h é 1 vezes base ao cubo vezes h. Aí aqui eu somo essas duas parcelas, porque é b ao cubo vezes h, então é possível somar as duas. Então vai ficar 5 base ao cubo vezes h, dividido por 144. Então essa é a parcela 1 do meu y, né? Aí eu vou ter que calcular agora a parcela do y2, certo? Então, quem que vai ser o meu y2? Vai ser dessa outra figura aqui. Na verdade, pessoal, o y1 é aqui desse lado, né? Figura 1, então é desse lado aqui. Né? Então, isso que a gente viu, essa distância que a gente viu, b sobre 6, é essa distância aqui. Só que calhou que é a mesma do outro lado. Por quê? Porque eu tenho um espelhado, certo? Então, aí, ó, esse eixo da figura 2, ele está aqui desse lado, certo? Então, qual que é a distância entre eles? Vai ser a mesma distância b sobre 6, que é essa distânciazinha aqui, tá? Como eles têm a mesma distância aqui, enfim, vai ser o b sobre 6. Então, quem que vai ser o meu y da figura 2? Então, momento de inércia da figura 2 vai ser o momento de inércia do meu triângulo retângulo, mais a área do meu triângulo retângulo pequeno, vezes essa distância ao quadrado, que é a mesma distância que eu tenho dos dois lados, né? Então, se o meu eixo está aqui ou se o meu eixo está aqui, ele está a mesma distância do eixo do meu CG principal. Mas eu tenho que trazer o sinal? Não, não preciso trazer o sinal. Por quê? Porque essa distância ela sempre está ao quadrado. Então, o sinal não vai fazer diferença nenhuma na minha conta, né? Porque qualquer número negativo ao quadrado vai se tornar um número positivo, tá? Então, ó, reparem que o meu y2 é idêntico ao meu y1, tá? É idêntico. Aqui, ó, essa fórmula e essa fórmula acabam ficando idênticas, ou seja, eu não preciso simplificar tudo de novo, né? O resultado do meu y2 vai dar os mesmos 5b ao cubo vezes h dividido por 144, certo? O que é o y total, então? É a soma do y1 mais o y2. Quem que é o y1? 5b ao cubo vezes h dividido por 144, que é igual ao y2, que é o 5b ao cubo vezes h dividido por 144. Somando essas duas parcelas, é como se eu tivesse aqui, ó, 5 laranjas mais 5 laranjas, porque toda essa parcela aqui, ó, é idêntica, né? Então, vai dar 10b ao cubo vezes h dividido por 144, certo? Com isso, pessoal, a gente chegou às nossas duas fórmulas genéricas, né? Então, para calcular o momento de inércia em y, eu calculo aqui, né, 10 base ao cubo vezes h dividido por 144, e para calcular o momento de inércia em x, é base vezes a altura ao cubo vezes 18, tá? Então, esses são os meus dois resultados finais, tá? Para calcular o momento de inércia de uma figura como essa, em relação ao centroide dela, essa vai ser a fórmula que eu vou usar,
tá? Mas eu vou sempre calcular no centroide? Nem sempre. Eu posso pedir para calcular em outro lugar, né? Eu posso colocar o eixo que eu quiser. Eu posso pedir para vocês calcularem, por exemplo, o momento de inércia nesse eixo aqui, ó, na pontinha lá do triângulo. Oi? Lá na pontinha do triângulo. Vai ser a mesma fórmula? Não vai ser a mesma fórmula. Vai ser uma outra fórmula, certo? E aí, com isso, a gente só trabalhar lá com a teoria o teorema dos eixos paralelos, fazendo a distância, né? O grande segredo é que o que vai mudar aqui, ó, é essa distância, né? Eu posso pegar qualquer eixo, eu posso pegar até um eixo fora aqui, ó. Eu posso falar aqui, ó, calcule o momento de inércia nesse eixo. Eu calculo o momento de inércia aqui, ó, nesse eixo laranjado. O momento de inércia dessa figura. Ela vai ter um momento de inércia completamente diferente. Mas como que eu vou saber calcular? Eu vou calcular a distância entre o CG da minha figurinha, né? Daí eu vou usar sempre o CG da minha figurinha. E o eixo que eu quero calcular, tá? Então, qual que é a distância entre esse eixo e esse eixo? Aí eu vou ter que saber, ele vai ter que me dar. Qual que é a distância entre esse eixo e esse eixo? Aí eu vou ter que saber também, numericamente, muitas vezes já vai vir esse valor para mim, certo? Mas é assim que a gente calcula, tá ok? Com isso, a gente pode calcular de qualquer tipo de. A gente pode colocar uma fórmula genérica para qualquer tipo de figura regular, Ô, certo? professor, Oi. tem gente tentando entrar na aula e não está conseguindo. Acabei de aceitar aqui. Aqui no Google Meet eu sempre tenho que aceitar e eu tô com dificuldade com isso. Eu queria tirar para a pessoa entrar livremente, porque às vezes aparece barulhinho e eu esqueço de aceitar a pessoa. Boa noite, Mas professor. agora chegou. Boa noite. Achei que ia aceitar eu, ué. Eu não tinha ouvido o barulhinho, mas aí agora foi. Então é isso, tá? Então aí o que acontece? Agora na atividade, estou até aqui com a atividade aberta, ó. Eu quero que vocês calculem, né, o momento de inércia para essa mesma imagem, tá? Que é essa imagem desse triângulo aqui de ponta cabeça, com uma base com uma altura, considerando que essa base vai ser 60 milímetros e a altura vai ser 80 milímetros, tá? Qual fórmula vocês vão usar? As fórmulas genéricas que a gente chegou aqui, ó. Né? Então, por isso que eu pedi para vocês anotarem. Anotem aí no caderno. Vocês vão calcular dessa forma, com a fórmula genérica, e também vão calcular como? Fazendo a divisão de figuras, vendo a distância entre os eixos, vendo a distância entre CGs, nesse caso, determinando qual é o CG dessa figura, fazendo o cálculo normal, como se você não conhecesse a fórmula genérica. Vocês vão ver que vai dar o mesmo valor, certo? E aí, sempre que você quiser variar esses valores aqui, de base e altura, ao utilizar a fórmula genérica, você não precisa fazer conta nenhuma, você já usa a fórmula genérica direto. Né? Essa é a vantagem de eu ter uma fórmula genérica, certo? Então, isso que a gente tem para nossa aula de hoje, certo? Eu vou terminar de gravar aqui para não ficar tão grande o vídeo, que ontem eu fui postar o vídeo, deu errado, daí eu tive que postar, vou ter que postar o de ontem e o de hoje. Espera lá.